bênção. E aqui no 5, a partir do versículo 15, no 16, ele vai dando algumas orientações, ele vai dizendo: regozijai-vos sempre, quer dizer, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E no 19 ele vai dizer o quê? Não apagueis o Espírito. Algumas versões vai estar não extingais, outras vai estar não apagueis, não mateis o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós permitimos apagar o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E esquecemos, amados, o privilégio. O próprio Jesus vai dizer que muitos desejaram dos profetas, homens de Deus que renunciavam, faziam sacrifícios. Homens de Deus ansiaram, desejaram ter o que nós temos hoje. Hoje não precisamos fazer sacrifícios, porque Jesus foi o nosso sacrifício. Mas isso também não nos ausenta da gente ter uma vida em santidade com o Senhor. Mas muitas vezes esquecemos desse privilégio, não damos valor, o real valor que o Espírito de Deus, Ele necessita. Ele necessita não, que Ele espera e merece. E esquecemos. Quando Jesus estava em terra, Ele diz: siga-me. E muitos seguiam aquele mestre, aquele profeta. No começo, os discípulos começaram a seguir a Jesus, não porque acreditavam que ele era o Messias. O próprio João Batista, um grande profeta, que veio para preparar o caminho, precisou de um sinal de Deus para ter certeza que Jesus era o Messias. E mesmo em grandes tribulações, ele sendo um profeta, ele tendo um sinal de Deus, na prisão, ele pediu mais um sinal. Ele pediu mais um sinal. O que Jesus está fazendo? Eu preciso ter certeza antes de morrer que realmente ele era o Messias. Hoje para nós é fácil acreditar que Jesus é o Messias. A gente conhece a história, a gente sabe tudo o que aconteceu. Hoje nós temos um resumo da história, mas naquela época eles estavam vivendo a história. Não era fácil para eles acreditarem que Jesus era o Messias. Eles realmente precisavam viver pela fé e crer que Jesus era o Messias. Não era fácil, não estamos aqui para julgá-los. No final, Jesus, na cruz, só um discípulo está com ele, João, o discípulo amado, que se autotitula o discípulo amado, está ali com Cristo. De 12, um havia se perdido e os outros escondidos por medo. Jesus não os julga. Eles se julgavam, se condenavam por terem fugido. Pedro por ter negado a Cristo, aquele que disse 3 vezes: eu te amo, eu vou morrer contigo. Mas Jesus então depois aparece para eles, mostrando: ei, eu estou aqui. É como Jesus vai dizendo: eu perdoo vocês, eu entendo. Porque não é fácil, irmãos, a vida cristã não é fácil. Igual eu falei, hoje nós temos um privilégio, porque nós temos um resumo. Hoje nós sabemos quem é Cristo. Nós já passamos pela fase ali e entendemos que Jesus ressuscitou, que Ele está no céu. Deus usou depois os apóstolos para poder nos mostrar mais sobre o reino. Principalmente Paulo é o que mais fala sobre o reino de Deus, sobre o mundo espiritual, sobre as coisas espirituais. Mas infelizmente
as circunstâncias, o medo, as decepções vão tentando apagar o espírito dentro de nós. Que nós não devemos deixar apagar este fogo. E para manter o fogo, os sacerdotes tinham que fazer o quê? A chama, ela tinha que estar acesa dentro do templo todos os dias. A chama não podia se apagar. Então eles tinham que colocar azeite. Não pode faltar azeite. Não pode faltar azeite. Não pode. E que a gente, então Paulo ele começa ensinando: regozijai-vos, alegrai-vos, orai sem cessar. É estar em oração. O que é orar sem cessar? Outro dia eu estava ministrando com as crianças. O que é orar sem cessar, criança? Ah, tia, eu vou ficar orando 24 horas. Não dá não, tia. Eu não consigo orar nem 3 minutos, nem 10. Uma das crianças, a gente fez um propósito com eles, que ele sorteou uma criança e cada um foi orar por essa criança naquela semana. E teve uma criança que me tirou. E eu falei: você vai orar pela tia todos os dias. Nem que seja 1 minutinho. Porque ele não sabe ler, veio mostrar para mim. Ele brincou na inocência dele pura. Tia, eu posso pegar um dia só e orar 10 minutos? Porque fica ali, ó. É difícil orar mais do que 1 minuto, tia. Porque na cabeça deles 10 minutos é bastante. Não é que é difícil, é que eles ainda não têm essa compreensão, né, de tempo, de espaço. E a gente fica: será que eu vou ter que orar 24 horas? Não. Aí eu dei um exemplo para eles. Gente, é igual um Wi-Fi. A oração nos conecta ao reino. A gente tem que estar conectado aos céus. E como que a gente se conecta aos céus? Através do Espírito Santo. A oração nos faz entrar neste mundo espiritual. Nos faz acessar este mundo. E a fé nos faz trazer as coisas que estão no mundo espiritual para a realidade, o real que nós vivemos hoje. Aquilo que ainda não existe, que só está no mundo espiritual. E a gente entra em oração. E pela fé, a gente traz a existência para o mundo real. Mas muitas vezes não queremos entrar em oração. Muitas vezes queremos terceirizar a oração. Oh, irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Irmãos, não é errado orar uns pelos outros. Deus nos ensina a orar uns pelos outros. Mas existem orações que ninguém pode fazer por nós. Só nós mesmos que podemos. Mas é mais fácil terceirizar. O povo lá no deserto era mais fácil pedir para Moisés ficar subindo no monte. Era mais fácil pedir para Moisés se consagrar 40 dias. Era mais fácil pedir para Moisés se sacrificar, fazer o esforço. Ó, você sobe, você já teve um momento íntimo com ele, você já tem acesso, já tem amizade com o homem lá em cima. Então você sobe e traz para a gente. Era mais cômodo. Era mais fácil. Mas o fato de não ter comunhão contínua com Deus fazia com que eles todas as vezes, várias vezes, caíssem em pecado e se esquecessem de quem era Deus na vida deles. Sabe por quê? A falta de intimidade, a falta de comunhão. Porque se a gente não tiver algo contínuo com Deus, a gente vai se afastando, e a gente começa a não mais ouvir a voz de Deus, a gente começa a não mais entender a voz de Deus. Essa semana eu estava dando um exemplo para uma pessoa e falei para ela, olha, meus pais eram espanhóis, meus avós, perdão. Meu pai era espanhol. E minha mãe contava, minhas irmãs, que quando ia conversar com meus avós, não conseguia falar em português. Porque ela não falava português. Eles vieram já adultos. E eles só falavam o espanhol. E a minha mãe teve que aprender na raça, na força, o espanhol para poder falar com eles, se comunicar. E as minhas irmãs também. Eu já não tive esse contato, porque quando eu nasci, meu pai faleceu, eu tinha 5 anos, e meus avós também já eram mortos.
que aconteceu? Se você perguntar para minha irmã uma frase em espanhol, ela não sabe mais. Porque ela parou de falar. Ela parou. Ela não deu continuidade naquela língua. E aquilo que você não dá continuidade, ela se apaga. Você lembra de algumas frases, você lembra de algumas palavras, mas ela não consegue mais falar fluentemente. E assim a nossa língua age com Deus. Quanto mais a gente tem intimidade, quanto mais nos aproximamos, mais vamos aprendendo. Mais Ele vai entregando através do Espírito Santo. Porque a linguagem de Deus não é só em falar em línguas. Falar em línguas é um dos dons do Espírito. A gente fala com Deus em espírito. A gente fala com Deus através de uma lágrima, através de palavras, através de gestos, através de um olhar, através do silêncio, através somente do nosso coração. Mas às vezes a gente não quer. Eu não consigo. Pastor, eu não consigo orar 2 minutos. Então ore 1. Mas não deixe de falar com Deus. Porque ali você vai criando gosto. Deus vai começando a falar com você. Você vai começando a entender. E você vai tendo sede, vai começando a ter fome. E você vai aprendendo a falar com Ele. Porque o Espírito Santo vai te ensinando. Aqui em João, Evangelho de João 14, 26. Só que essa eu vou ler na NVI. Ele vai dizer assim: contudo, deixa eu ler aqui junto aqui. Ah não, mas o meu está na NVT, na ARA, vou ler com vocês. 14, 26. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Aqui em João, põe na ARA mesmo, por favor. Eu quero ler mais uma parte. Aí do 14. A partir do versículo aqui. Aqui Jesus vai dizer no 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, no outro: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Jesus ainda estava com ele, está dizendo: olha, essas palavras não são minhas, são do Pai. É Deus, é o Pai que me revela. No 10:41 ia falar que eu não faço nada por mim mesmo, é o Pai que faz através de mim. Jesus vai falar. E aqui ele diz que ele, o Pai, fará morada em nós. Por quem? Através do Espírito Santo. Através do Espírito. Porque Deus, o Pai, enviará a vocês. Eu falei, no começo Jesus diz: siga-me. Mas depois ele vai dizer: vocês não podem me seguir daqui em diante. Para onde eu vou, vocês ainda não podem ir. Eu vou preparar morada para vocês. Mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito. E Ele estará com vocês. Ele vai vos ensinar. Ele é consolador e guia. Ele nos ensina tudo o que precisamos saber. E nos traz à memória tudo o que já ouvimos. É o Espírito.
O Espírito do Senhor, que a gente possa estar sensível, que o Espírito Santo tem queimado no meu coração, que nesse ano de 2026, a gente permita que Ele nos guie. E por causa da agitação, muitas vezes deixamos ser guiados pelas notícias, ser guiados ali pelo que os outros falam, o que os outros estão fazendo, qual é a moda, qual é o auge deste ano. Deus, para o mundo, a chave para esse ano 2026 é essa. Mas eu não sou deste mundo. Eu sou do céu. Qual é a chave para esse ano de 2026? Qual é a chave que o Senhor tem para mim, para ser o melhor ano da minha vida? Que possamos estar sensíveis a essa voz. Aqui em 1 Coríntios 2:12. Pode deixar na RA mesmo, tá? 1 Coríntios 2:12. Primeira carta aos Coríntios 2:12. Paulo vai dizer: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o quê? Como? Gratuitamente. Nós não recebemos um espírito deste mundo. E por que queremos conselhos deste mundo? Ele diz: ei, nós recebemos um espírito que é do Senhor, que provém dele. Na NVI vai dizer proveniente dele. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Pastor, eu quero saber o que eu tenho para a minha vida. Pergunta para o Espírito. Ele vai te fazer conhecer e receber aquilo que você recebeu gratuitamente pela graça. Foi pago por Jesus um alto preço. Esse preço que ele está falando gratuito não é o de Deus, que Deus pagou. É o que a gente vai pagar, nada. Aqui neste mundo, tudo que você vai conquistar, que você vai ter, você tem que pagar. Você não pode chegar numa loja e dizer: olha, Deus lhe pague. Ele vai chamar a polícia para você. Olha, eu vim comprar aqui uma televisão. Qual a forma de pagamento? Deus lhe pague. Já pensou? Já no caixa, qual a forma de pagamento? É Ele que vai te pagar. Ele vai chamar a polícia. Você vai preso, está levando uma televisão. Você tem que pagar um preço. Mas Deus não te deu um espírito deste mundo. Você não paga com as moedas deste mundo. Você recebe pela graça. Mas muitas vezes nós queremos pagar para Deus. Nós queremos fazer barganhas com Deus. Ó Deus, se o Senhor fizer isso por mim, eu te faço isso. Ele falou assim: mas eu já te fiz, não precisa pagar nada, porque você está querendo me barganhar comigo. Por que você quer barganhar comigo se eu já entreguei na cruz do Calvário? Vai acessar. Vai acessar o que é teu. E ontem à noite o Espírito Santo, conversando com ele, eu falei: Deus, o que mais tu quer entregar? E ele me lembrou das cartas de Paulo. Que no começo das cartas, Paulo ele sempre começa: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo do Senhor, graça e paz do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo sejam convosco. Em todas as cartas ele começa dessa maneira: graça e paz. Por quê? Graça e paz não era apenas um cumprimento, mas ele realmente entregando uma bênção sobre aquele lugar. Só para Timóteo ele vai dizer graça, misericórdia e paz. Porque ele não estava escrevendo a uma igreja, ele estava escrevendo a uma pessoa amada dele, como um filho. E ele sabia o que Timóteo estava passando. Então ele vai dizer para Timóteo: graça, misericórdia e paz do nosso Senhor e Deus Pai e Jesus Cristo. E eu falei: sim, Senhor, verdade. Ele falou: só que não para por aí. Por isso que é bom conhecer a Bíblia, gente. A Bíblia é um quebra-cabeça, é um encaixando no outro. E a gente vai montando e vai ligando. E ali o Espírito Santo falou: agora vai para o final de cada carta.
Existem bênçãos que Paulo entregou a cada igreja. E cada igreja dessa representa nós. Todas elas representam nós. Todas elas. Só que Paulo foi entregando aos pouquinhos. Ele foi entregando. E no final de cada uma de suas cartas, ele foi entregando bênçãos. Na verdade é uma bênção, mas que divididas em algumas partes. E a gente vai somando elas. E a primeira parte dessa bênção, ela está em 1 Tessalonicenses 5:28. Pode colocar aí o primeiro tópico. Já colocaram, obrigada. Deixa eu só abrir aqui primeiro. 1 Tessalonicenses 5, nós estávamos lá, né? Primeira carta aos Tessalonicenses 5:28. Paulo vai dizer essa parte da bênção. Deixa eu ver se está funcionando. Não está. Nós vamos ler ele juntos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Lembra que no começo, lá no começo ele vai dizer, eu, Paulo, servo, né, de Jesus Cristo. Em alguns ele vai dizer, apóstolo, graça e paz vos dou do Senhor, né, Senhor Deus e Jesus Cristo. E no final ele termina, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Que a graça de Deus, o Senhor Jesus Cristo, seja conosco. Que graça é essa? Os favores imerecidos. Que tudo aquilo que Ele fez na cruz seja conosco. A minha Bíblia, no final, eu nunca tinha notado, mas ela tem um título, um subtítulo, que diz assim, a saudação final e a bênção. Eu nunca tinha reparado nisso. Nunca. Já são 28 anos no ministério. E ontem o Espírito Santo me chamou a atenção para esse detalhe. Saudação e bênção. Primeiro ele me deu o versículo, depois ele falou, olha um pouquinho mais para cima, veja o subtítulo que esse autor que escreveu a Bíblia colocou. E ele diz, a saudação final e a bênção. E lá no último ele diz, graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Mas termina por aí? Não. Vamos para a segunda parte dessa bênção. Ela está em Gálatas 6:18. Lá na carta de Gálatas. Porque as cartas, gente, elas não foram escritas nessa ordem que está na nossa Bíblia. Ela foi colocada de uma forma mais fácil para nós entendermos, tá? Eu também não estou lendo na ordem, porque umas vai repetindo, e aí eu vou colocando. Gálatas, vem antes de Efésios. Versículo 6:18, vai dizer, vamos ler juntos? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Está igual ao primeiro? Essa parte, a primeira parte, a parte A do versículo. Depois ele continua, irmãos, seja com o vosso espírito. Então ele vai dizer, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, seja com o vosso espírito. Então ali ele já acrescenta que essa bênção não é para todos. Que isso, pastora? Não. Ele está dizendo a um público. Quem é esse público? Irmãos. Tem que fazer parte do reino. Então qualquer um pode dizer lá e ler, né? A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Mas aqui ele declara, é com os irmãos. E onde ela opera? No nosso espírito. Terceira parte, que ele continua. Agora ela está em 2ª carta aos Coríntios 13:13. Por isso que eu falei, eu não está na sequência, tá? Porque a Bíblia foi escrita colocada as cartas numa sequência, mas ela está em outra. 2 Coríntios 13:13
13. Vamos ler essa outra. Ele sempre vai repetir, sempre a primeira parte. E ele vai dizer: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ele acrescentou que a graça, ora, aleluia, Senhor. Oh, irmãos, fecha seus olhos. Irmãos, vou fazer algo aqui diferente. Queria pedir para o louvor subir e cantar. Essa atmosfera já mudou. A gente termina a palavra daqui a pouquinho. A presença de Deus está maravilhosa. Eu quero que você sinta. Oh, o Espírito Santo quer se mover neste momento e tocar a sua casa. Ele quer tocar seu corpo. Oh, shuriri barari canta la 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 basuriri barala la 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 baraluri barala la 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 la. Oh, no 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 canta la la basuriri barala basuriri la 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 barala la canta la 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 la. Oh, no 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 barala basuriri canta la 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 basuriri. Abre sua boca, abre sua boca. Diga para ele que você é, diga para ele que ele é santo. Declara esse louvor enquanto ele passeia sobre você, em você, através de você. Declara esse louvor. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui, a atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui. Oh, aleluia, Jesus. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui. Declara. A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui. As evidências surgirão, Irmãos, as evidências
Espírito está se manifestando. aqui. A cura na alma, a cura no Flua espírito, nesse no corpo. lugar, Aleluia, Jesus. transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluias, envolva-nos, Senhor. Sopra vida, sopra Espírito de Deus, sopra vida sobre este lugar, sopra vida, meu Deus, na família, no corpo, aleluia. Sobre nós te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor Jesus, obrigada. Uma salva de palmas para Ele, Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, amados. Irmãos, pode sentar novamente. Irmãos, quem me conhece sabe que eu nunca fiz isso. Nunca fiz. Está até difícil de voltar. De tanto que o Espírito Santo está se manifestando. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Oh, quão maravilhoso, Senhor. Tu és lindo. Aqui, em 2 Coríntios 13, 13, Paulo, usado pelo Espírito, ele vai dizer: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O desejo de Paulo com essa bênção é dizer: olha, que não só vocês tenham a graça do Senhor Jesus Cristo, porque o favor imerecido ele veio através de Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas receba a vida eterna. Por isso, na segunda parte, ele vai dizer: e o amor de Deus, esse amor do Pai que entrega o seu próprio Filho por amor a mim. Deus amou o mundo. Ele não amou
os judeus somente. Ele não amou somente os israelitas. A Bíblia fala que ele amou o mundo. Deus, ele ama realmente a todos. Mas a salvação é para os que creem. E que creem em Jesus. Esse que tem um favor imerecido, a graça. E ele vai dizer, mas não termina. Ele diz que todos tenham comunhão com o Espírito Santo. Tenham um relacionamento, tenham intimidade. Deus está nos chamando para intimidade. O Espírito Santo estava me lembrando essa semana de um dia que eu estava trabalhando em São Paulo, no meio do ano, começo do ano eu acho. E estava tendo um show lá na Barra Funda, acho que no negócio lá do Palmeiras, estádio do Palmeiras, estava tendo um show. E eu tinha ido trabalhar ali perto, no mercado dali. E eu passei e eu falei para o meu esposo, nossa, mas que fila é essa? Ele disse, você não viu nada. A fila está dando volta em 4 quarteirões. Eu, mas para que essa fila? Está tendo promoção? É vaga de emprego? Ele tem uma pessoa que vai se apresentar, é um show. E quando vai ser o show? Ah, é de noite. Ou era no outro dia, alguma coisa assim. Eu falei, o povo já está aí, sentado na fila. Esperando. Para ver um artista. E o Espírito Santo me falou essa semana, eu anseio o coração do meu povo, que assim como aqueles que ficam 3, 4 quarteirões, esperando horas, às vezes até 2, 3 dias na fila para assistir um artista, mas não tem paciência às vezes de esperar 10 minutos para começar um culto. Não tem paciência, às vezes, de orar 10 minutos. Mas consegue ficar na fila, no sol, na chuva, para assistir um cantor. E lendo um livro que eu estou lendo essa semana, que Deus é tão maravilhoso que Ele vai testificando. E eu estou lendo um livro que Ele trouxe, trouxe até mim, que é o Espírito Santo. Falando com o Espírito Santo. E esse autor, ele conta no seu livro, Bom Dia Espírito Santo, chama o nome do livro. E ele conta que quando ele começou, ele foi um convite de um amigo. E lá onde ele estava com neve. E esse amigo falou, vamos para a igreja. Era em Toronto. E ele, vamos, tem que acordar que horas? Ele tinha chegado já 1h da manhã. Por causa da neve. E esse autor, ele conta que ele falou, nós temos que sair daqui 5h da manhã. Ele, mas por que 5h da manhã? Se o culto começa mais tarde. Ele, nós temos que chegar cedo, senão a gente não entra no culto. E eles chegaram 2 horas antes e ficaram na neve. 2 horas antes do culto, já haviam 200 pessoas do lado de fora da igreja para entrar dentro da igreja. E ao entrar, ele entendeu o porquê. Aquele povo estava sedento para poder adorar o Senhor. Que esse desejo no nosso coração de poder adorar a Ele possa voltar em nossos corações. De não acordar e dizer, irmãos, eu sou a primeira, já aconteceu isso comigo, e dizer, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Eu estou cansado. O meu corpo, a minha alma quer ficar quieta. E o diabo vai nos enganando. Que a gente possa ter esse desejo como esse povo lá em 1976 tinha, de ansiar a presença de Deus. Ele disse, Deus se revelava comigo no quarto, no secreto. Mas não tinha coisa mais gostosa do que Ele se revelar em comunhão com os irmãos. E é isso que Ele quer, que a gente volte a ter comunhão.
comunhão com o Espírito Santo. Porque o Pai e o Filho se revelam através dele. Que possamos sim conversar com ele. E dar um bom dia. E dar uma boa tarde. Dizer, Deus, olha, como que eu vou fazer isso? Olha, Espírito Santo, como que é isso? E para a gente encerrar, tem a última parte que ele vai dizer lá em Efésios 6, 23. Paulo termina de completar essa bênção, dizendo assim, olha que eu estou infeliz, foi demais, fui para Filipenses, 6, 23, diz assim, vamos ler juntos. Paz seja com os irmãos e o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que a gente possa ter a paz. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Aqui ele está dizendo, olha, que a graça do Senhor Pai, Deus Pai e de Jesus Cristo esteja convosco. E ele vai dizendo, seja com os irmãos, que seja num espírito. E que a graça de Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E é que ele está dizendo, entre nós. Lá são bênçãos individuais para nós, mas ele tem uma bênção na comunhão com os irmãos, que é a paz, que excede todo entendimento. Essa paz é a paz de Cristo, que excede todo e qualquer entendimento. Deus não é Deus de contenda entre os irmãos. Deus não é Deus de contenda, de fofoca, de intriga. Ele diz que a paz seja entre os irmãos e o amor com fé, da parte de Deus. Que amor é esse? É o amor que vem de Deus. E por que ele diz fé? Porque muitas vezes, para lidarmos uns com os outros, nós vamos precisar de fé para liberar o amor de Deus. Nós vamos precisar de fé para liberar o amor que provém de Deus. É o amor que manda você amar o seu inimigo, que manda você amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas eu não tenho muita amizade com esse irmão, com essa irmã. Mas Deus está falando que a paz dele seja entre nós. E o amor com fé. Porque Deus, ele sabe que somos humanos, que somos falhos. E que se a gente for querer amar o nosso próximo, sem fé, nós não vamos conseguir. Porque nós somos falhos. Assim como o irmão erra comigo, falha comigo, me decepciona, eu também erro, eu também falho, eu também decepciono. E por isso nós temos que ter amor com fé. É a fé, que é a fé? É a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Deus, o meu natural não é amar esse irmão, é desejar o mal. Eu não consigo enxergar nele ainda um homem de Deus, mas eu vou olhar com fé. Eu vou amar com fé. Porque essa é a vontade do Senhor. Nós lemos 3 bênçãos, que é individual, que é a graça do Pai, Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja conosco, no nosso espírito, entre os irmãos, para os irmãos. Então ele vai depois também continuar, que a graça do Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, perdão, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. E ele encerra para o geral, entre nós, a paz seja com os irmãos e o amor com fé. Que a paz de Deus possa reinar no nosso meio. Que esse ano de 2026, que a picuinha, fofoca, irmãos, não estou falando que tem, estou falando que está tendo na igreja, não é isso. É algo que tem entre pessoas.
seja no trabalho, seja na igreja, o diabo ele age através disso. Vai ter em qualquer lugar. O diabo sempre vai tentar agir através de contenda, de inimizade, de fofoca e de intriga. Eu não estou dizendo que está tendo, diante do Espírito Santo, eu nem não sei de nada. Mas que nesse ano de 2026, que o nosso meio venha a ter a paz e o amor com fé entre nós, para não dar lugar a contenda, fofoca e intriga. Esse é o desejo do nosso Senhor. E que essa bênção que Paulo entregou ali através das cartas para nós, elas possam nos guiar nesse ano de 2026. Não só nesse ano de 2026, mas já a partir de hoje. Né? Porque 2026 começa só quinta. Mas a partir de hoje. Que já se comece hoje. E que esse ano você possa ter muitas experiências com Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém.